Determine a porosidade de uma camada de argila saturada que possui umidade igual a 39,3% e um peso específico natural igual a 18,05 kN por metro cúbico. Considerar o peso específico da água igual a 10 kN por metro cúbico. Bora lá então para resolver mais um exercício aqui sobre relações de índices físicos. Se você gosta desse conteúdo, não deixe então de se inscrever, acionar o sininho para receber outros vídeos como esse. Se você perdeu lá o nosso vídeo a respeito sobre definição de índices físicos, quais são eles, como eles podem ser importantes para a engenharia, então eu vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo o vídeo referente à definição de índices físicos, tá? Bom, vamos lá, o exercício ele pede para a gente determinar a porosidade. Porosidade a gente viu lá no vídeo sobre índices físicos, que é dado pela letra N, e relaciona o volume de vazios sobre o volume total. Então ele pede para determinar a porosidade de uma camada de argila que está saturada. Então qual os índices físicos que foram dados aqui? Ele me fala o grau de saturação da argila, porque ele falando que a argila está saturada. A gente sabe que grau de saturação é volume de água sobre volume de vazios. E nesse caso aqui, o grau de saturação é igual a 100%, né? Porque a argila está saturada. Além disso, ele fala que essa camada de argila saturada possui uma umidade igual a 39,3%. Então, umidade é representada pela letra W. E é a relação entre o peso de água sobre o peso de sólidos. E nesse caso aqui, foi dado que ela vale 39,3%. E também foi informado aqui no exercício que essa camada de argila apresenta um peso específico natural igual a 18,05 kN. Peso específico natural que a gente apresenta pela letra gama, em alguns livros gama N, né? E relaciona o peso total da minha amostra dividido pelo volume, né, o peso total do solo dividido pelo volume de ocupação do solo. E é dado por 18,05. Ele é igual a 18,05 kN por metro cúbico. O exercício pede para considerar também o peso específico da água igual a 10 kN por metro cúbico. Sabemos que o peso específico da água é dado por gama W e é a relação do peso de água sobre o volume de água. E o peso específico da água geralmente é tabelado conforme a temperatura da água. Então aqui falou para a gente considerar 10 kN por metro cúbico. Bom, como a gente já viu lá na aula sobre relações de índices físicos, a gente precisa encontrar então, para achar a porosidade N, né? A gente vai precisar encontrar uma relação de N em função dos índices físicos que foram dados no exercício, né? São eles o grau de saturação, a umidade, o peso específico do solo, o peso específico natural e o peso específico aqui da água. A gente precisa encontrar uma relação de N em função desses índices físicos para a gente poder então responder aqui a resolver essa questão, né? Então, vamos lá. A gente tem esses índices físicos aqui que foram dados. Para a gente começar a fazer uma relação de N em função desses índices físicos, a gente parte da definição de N, que eu já escrevi aqui, né? Ou seja, N é igual ao volume de vazios sobre volume total. Bom, analisando aqui, o volume de vazios ele aparece aqui, né? Na relação de grau de saturação. Então, eu tenho aqui um denominador da definição de grau de saturação, o volume de vazios, e o volume total aparece aqui no denominador da definição do peso específico natural. Então, aqui eu já posso substituir direto. Ó. O que é volume de vazios? É a mesma coisa de escrever que é volume de água sobre grau de saturação. A mesma coisa aqui para o volume total. O que é volume total? Volume total é a mesma coisa de escrever peso total sobre gama. Então é a mesma coisa de escrever P sobre gama. Bom, o volume de água agora, ele também aparece aqui na definição da massa, do peso específico da água. Então vou substituir aqui para ficar tudo em função de pesos, né?
O que é volume de água? Então, volume de água é peso de água sobre gama da água. Então, é a mesma coisa escrever aqui, ó, peso de água sobre gama da água e multiplica o grau de saturação que já estava aqui na expressão. Isso tudo aqui dividido por... O que é peso total? Aí, para a gente deixar aí, ó, já apareceu o peso de água e também o peso de sólidos, porque a gente tem aqui umidade, né? Eu posso dizer que peso total é peso de sólidos mais peso de água, aqui dividido por gama, conforme estava aqui na expressão. Bom, agora a gente tem aqui gama da água, grau de saturação, peso específico natural, que são valores que foram dados aqui no exercício. O que a gente precisa fazer agora? Sumir com esses pesos, né? Eu tenho peso de água aqui, eu tenho peso de sólidos e tenho peso de água. E ele me deu um índice físico que relaciona a pesos, que é a umidade. Então, se a gente colocar todo mundo aqui em função de peso de água ou todos eles em função de peso de sólidos, eu vou poder cortar e sumir com esses pesos, né? Vamos colocar todo mundo em função de peso de sólidos, fica mais fácil. Por quê? O que é peso de água? Peso de água é W vezes PS, né? Ou seja, umidade vezes peso dos sólidos. Então, se eu colocar aqui W vezes PS no lugar de peso de água, W vezes PS, eu vou poder cortar esses pesos de sólidos. Então, como é que fica aqui a minha expressão de cima? Peso de água vai ser umidade, W, vezes PS, peso de sólidos, dividido por peso específico da água, gama W, vezes grau de saturação, SR. Isso tudo por peso de sólidos é a mesma coisa, vai ficar aqui no caso, vai ser peso de sólidos mesmo, vou manter, porque eu estou colocando tudo em função de peso de sólidos. Peso de água aqui, W vezes PS, dividido pelo peso específico da gama. Então repare que agora eu posso vir aqui, ó, e cortar esses pesos de sólidos. Eu tenho peso de sólidos aqui no meu numerador da expressão de cima, tenho peso de sólidos aqui que se eu colocar em evidência, ele também vai poder cortar com o peso de sólidos lá da expressão de cima. Então, melhorando aqui a minha equação, eu vou ter aqui que porosidade é igual a umidade dividido por gama da água vezes SR sobre, aqui vai ficar 1 mais W, né? 1 mais W dividido por gama, né? Então, melhorando aqui a expressão, eu vou ter que N vai ser igual, copio primeiro, umidade sobre, só voltar aqui, conta ali, umidade sobre gama da água vezes grau de saturação e multiplica gama sobre mais W. Tá aí então a expressão, né, de N em função dos índices físicos que foram dados aqui no exercício. A gente substituir então, substituindo os valores aqui, ó, o que nós temos? E N vai ser igual a umidade 0,393 dividido por 10, que é o peso específico, vezes grau de saturação 1, que é 100%, né? E multiplica peso específico natural 18,05 dividido por mais 0,393, que é a umidade. Fechando parênteses. Então, vocês fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar então aqui num valor final N igual a 0,5092 ou igual é dado em
porcentagem, 50,82%. Então tá aí o valor da porosidade dessa camada de solo, dessa camada de argila saturada, com base nesses valores que foram dados aqui no exercício. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre relações de índices físicos. Se você é estudante de engenharia, está estudando mecânica dos solos, ou estudante de pós-graduação que está na área de geotecnia, então não deixe de se inscrever, acionar o sininho para receber outros vídeos como esse. Espero vocês aí no próximo vídeo, ok? Até a próxima, bons estudos!